Olá, seja bem-vindo ao primeiro programa Falando de Finanças, uma idealização da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ que visa difundir cada vez mais os conhecimentos nesta área, neste segmento de grande importância dentro das organizações. Hoje nós vamos conversar com os administradores e professores Marcelo Henriques de Brito. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, prazer de estar aqui. Igualmente recebê-lo. E o professor Carlos Roberto Fernandes de Araújo, que é coordenador da Comissão Especial de Finanças aqui do CRA-RJ. Seja bem-vindo também, professor. Obrigado, boa tarde. Bom, o nosso tema, que vai abrir esse programa, é sobre educação financeira. E a gente começa sobre a questão de que meio que parece que é moda dizer que as pessoas não sabem sobre finanças, que as famílias não sabem gerir, né, os seus negócios. E aí, qual a visão de vocês sobre essa situação, professor Carlos Roberto? Bom, primeiro, a oportunidade de nós colocarmos o programa falando sobre finanças, porque nós queremos ter um contato direto com a academia. E isso é muito importante. Nós já temos um programa falando sobre mercado financeiro, que é com o professor Gilvan. Aqui no CRA. Aqui no CRA, que está fazendo um sucesso, né? E aí nós pensamos o seguinte, bom, mercado financeiro, vamos colocar falando sobre finanças. Essa ideia, eu já tive uma coluna do jornal O Dia, já há uns 8, 10 anos atrás, exatamente sobre educação financeira. Eu fui articulista do jornal O Dia e eu respondia aos leitores do jornal. Então, eles faziam exatamente aquelas perguntas. Eu tenho um montante de tanto, qual seria a melhor forma de aplicar esse recurso? E aí eu comecei a trabalhar essa ideia de educação financeira. Eu acho que educação financeira deveria estar internalizado no segundo grau. Não precisava chegar até o nível superior, não. Porque, é claro, você vai dosando, vai dando em doses homeopáticas, mas é muito importante porque hoje, pode ter certeza, é um grande problema do endividamento das pessoas. Dessa forma até se tornaria algo comum na vida do cidadão, né? Olha, eu queria até dizer que eu estudei numa escola britânica e na escola primária eu já tinha aula de educação financeira. Isso. A comprar, pagar, usando recursos financeiros. Então, já lá no primário, tinha o quê? 5, 6 anos. Naquela época, estamos falando de final da década de 60 e início da década de 70. Então, vamos deixar claro, países desenvolvidos têm educação financeira. Não tem porquê nós não termos aulas de educação financeira e é um campo de atividade para o administrador. Não tem porquê não ter atividades de educação financeira no nível básico e também para universitários e também depois até para a terceira idade. Porque cada idade tem uma demanda diferente. Bem, e para você que nos acompanha, só para você ter uma ideia de que nós não estamos aqui trabalhando com aventureiros. O professor Carlos Roberto, ele é conselheiro aqui do CRA-RJ e é vice-presidente de administração e finanças do conselho. Então é uma grande responsabilidade que está sobre ele e precisa entender muito para assumir essa área. O professor Marcelo Henriques, ele faz parte da diretoria da Associação Comercial do Rio de Janeiro e ele é sócio da Probatus Consultoria, além de ser professor na área de finanças do IBMEC. Então, a gente não está aqui com aventureiros, o assunto é sério, e sendo um assunto sério, é necessário ter profissionais capacitados para essa área. Agora, como a educação financeira ela poderia ser incluída, né, de uma forma mais natural possível na vida dos cidadãos leigos? Bom, eu vejo da seguinte forma, deveria estar em qualquer currículo escolar. Eu acho que é fundamental estar em currículo. Mas, se nós tivermos um problema de adequação curricular, nós podemos trabalhar em palestras dentro das instituições de ensino. Como o Marcelo falou, né, não precisa chegar ao nível superior, pode começar lá embaixo. Porque nós vamos estabelecendo graus de informação. É claro que quando você está no nível superior, o grau é mais sofisticado. Mas Marcelo também levantou alguma coisa. As pessoas com mais idade,
elas têm bastante problema com relação a isso. Tá? Inclusive, elas são enganadas. Não é? É comum. É uma ameaça, fraude contra idoso. Além da fraude, chamam, o banco chama, olha só, você tem esse valor aqui para um empréstimo consignado, isso, que é aquele empréstimo que é descontado diretamente na folha de pagamento, oferece seguros, oferece planos de capitalização. Então, eu acho que cabe a nós, da área financeira, né, abrir esse leque para que a população possa entender melhor. E eu fico muito preocupado com o administrador que fica procurando, às vezes, o mercado de trabalho. E fica focado sempre na mesma coisa. Ele vai para as áreas de marketing, de recursos humanos, e não vou fazer finanças porque eu não gosto de número. Eu gostaria de saber se ele, na área de recursos humanos, ele não tem que fazer um orçamento para um programa de treinamento. Se na área de marketing, ele também não tem que fazer o orçamento, não tem que trabalhar com cálculo. Então, primeiro, por favor, apareçam mais para a área de finanças, que é fundamental. Eu ainda vou chamar mais atenção ainda, que é uma área que eu me especializei também, finanças públicas. Tem muito pouco profissional de administração na área de finanças públicas. E quando o profissional de administração ele não entra na área, o que vai acontecer? Ele permite o ingresso de outras profissões. Aí você vem o economista, porque ele trabalha mais com números. Vem o engenheiro de produção, porque ele trabalha mais com números, né? O que é um absurdo, gente. Eu gostaria de acrescentar, porque isso até lá no IBMEC, nós mencionamos isso muito para os nossos estudantes. Tem 5 dimensões essa área de finanças, e as 5 dimensões são muito favoráveis ao administrador. A primeira é realmente a dimensão quantitativa. Então, realmente, finanças pode, não necessariamente envolve números e cálculos matemáticos, modelos econométricos e por aí vai. Mas, segundo ponto, tem toda uma área ligada à psicologia. Nós temos uma área de finanças comportamentais. Isso. Como o nosso cérebro afeta as decisões, a tomada de decisões em finanças. Isso já deu até prêmio Nobel em economia para um psicólogo, o Kahneman. Então, quem gosta de RH pode sim trabalhar em finanças nessa área de finanças comportamentais. Como é que o indivíduo toma uma decisão? Terceira dimensão, a dimensão sociológica. Está também provado que existe mercados irracionais. É quando é um movimento coletivo. Então, aí é algo meio de sociologia, como o movimento de sociologia afeta a tomada de decisões em finanças. E o administrador que nós temos na graduação matérias ligadas a isso. Psicologia, né? Sociologia geral e das organizações. Pronto. Então, esse contexto de sociologia. Mais uma outra dimensão é a questão jurídica. O administrador tem uma noção de leis que afetam e regulamentação e questões éticas. É muito importante mencionar a questão ética. E, finalmente, tem a questão corporativa, em termos de empresas, finanças de empresas, que é diferente de finanças pessoais. Perfeito. Eu acho que a gente pode dar essa roupagem para mostrar que finanças não é algo estanque, e sim tem 5 dimensões, tal como mencionei, a questão quantitativa, psicológica, sociológica, jurídica e em termos empresariais corporativos. Nessa questão de empresarial, o senhor acredita que o empresariado ele já tem uma noção melhor na questão financeira ou ainda continua cometendo os velhos e mesmos erros? Quando comete erro, a empresa simplesmente termina, ou é vendida, acaba. Então, quer dizer, nós temos que entender que há o empresário que sabe de finanças e com isso leva a empresa ao sucesso e aquele que fica patinando e não sai do lugar. O que talvez que nós estamos comentando é que o empresário deve ter interesse, inclusive, que os seus funcionários entendam de finanças. Por quê? Porque um funcionário que vai trabalhar com dívida na cabeça e está profundamente endividado, isso afeta a produtividade dele, o grau de motivação.
Então, até dar educação financeira ao funcionário, ao empregado, ao colaborador, pode ser muito interessante para, inclusive, aliviar o estresse deste funcionário e tornar esse funcionário, né, professor, mais criativo, mais motivado. Participativo. Mais né? participativo. Mais participativo. Bom, eu vou um pouquinho além. Eu parto da seguinte premissa, né? No governo, você pode até arriscar. Vamos dar um exemplo que está acontecendo com o orçamento, né? O que acontece? Na empresa, você faz o orçamento, você começa fazendo orçamento pela projeção de receita. E aí você vai fazer a parte de despesa. Aí você vai confrontar um com o outro. Imediatamente, se a despesa está excedendo a receita, é claro que nós vamos imediatamente cortar. Não tem como. Né? Já na administração pública, vocês vão ver a diferença. Primeiro você começa pelo orçamento de receita no serviço, na empresa. Né? No serviço público, você começa pelo orçamento de despesa. Aí você tem que, como você tem que botar a despesa igual a receita, aí o que você faz? Você projeta a receita. Mas você projeta para bater naquele valor da despesa que você sabe de antemão que não vai acontecer. E aí começa a execução orçamentária, mês a mês. Já logo no início, você começa a ver que a receita que você está arrecadando não está se efetivando. Aí o que você faz? O que todo mundo está ouvindo falar, contingenciamento. O contingenciamento é exatamente um momento em que vamos dizer assim, olha, nós vamos contingenciar o orçamento em 20%. Então, se você tinha 100%, você pode ser só 80%. Você não pode passar daquilo. Por quê? Porque ele, de antemão, quem fez sabia que tinha que ser só 80%. Mas aí você tem uma série de ingerências políticas e aí você contingencia. O que acontece com o contingenciamento? Se você conseguir aumentar a arrecadação, você descontingencia. E aí você vai liberando. O que está acontecendo agora com o orçamento, né? Em que o ministro Guedes liberou tantos bilhões, principalmente para as áreas de educação, de segurança, etc., porque chegamos a um ponto de não conseguirmos nem as coisas mínimas das universidades, como a manutenção das universidades. Exatamente por isso, né? Na empresa isso não pode acontecer. Na empresa, quando você bate um com o outro, você imediatamente efetua cortes. Ô, professor Carlos, a gente está vendo esse tipo de situação aí, o senhor fala desse tipo de situação, então vamos puxar um pouco a responsabilidade aqui para vocês que são administradores. Qual o papel da administração na disseminação do bom conhecimento na questão da educação financeira, então, para resolver ou ao menos mitigar esses problemas? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, estamos dando um start aqui no Conselho. Tá, porque nós temos aqui, esse programa, ele tem uma oportunidade de alcançar um grande número de administradores e não administradores. Nós temos que efetivamente ajudar a divulgar isso. E acho que nós podemos também trabalhar fazendo palestras nas escolas de primeiro e segundo grau. Nós podemos fazer palestras nas escolas de nível superior. E nós temos que começar a difundir isso. Eu acho que já melhorou muito. A Comissão de Valores Mobiliários, que é a minha origem, né? A minha origem é da comissão, ela já tem um programa sobre isso. A CVM. A CVM. Né? E a CVM tem um programa sobre isso. E alguns órgãos já estão começando também a criar. A CVM tem sites com material, um material muito bom, gratuito, de educação do investidor. Eles organizam várias palestras e semanas de educação financeira, eventos de educação financeira. Eu acho que o governo brasileiro, pela CVM, eu não sou do governo, não trabalho para o governo, deixando isso bem claro, mas eu não posso deixar de reconhecer que a CVM tem desempenhado um excelente papel nessa parte de formação e também até no treinamento de professores. Eles têm um programa top
de formação de professores. Eu fiz parte do programa TOP, sou muito, inclusive, grato. É um programa muito interessante pelo networking que se tem, que é a troca de informação entre os professores, e também pelo material didático que eles oferecem, que depois eles disponibilizam, que está no site da CVM disponível. E até nessa questão aí de site, online, questão digital, a Universidade Corporativa do Administrador tem vários cursos, né, que é a Universidade Corporativa de Educação Continuada, tem vários cursos lá na área de finanças também. Professor, o senhor acredita que essa questão digital vem para alavancar a educação financeira? Quais cuidados também tem que se tomar com essa questão? Olha, o ensino à distância, ele não veio para alavancar, ele já alavancou, porque hoje em dia o número de alunos no ensino à distância é maior do que no presencial. Né? O que me preocupa no ensino à distância... Foi um dado recente, né? Que saiu, bem recente. Agora, semana passada. Semana passada, agora é setembro, né? Isso. Meados de setembro. Semana passada que saiu esse dado. Meados de setembro de 2019. Mas o que me preocupa é o seguinte, o ensino à distância, ele não é para qualquer um. Você tem que ter uma disciplina muito grande, porque você não tem, de imediato, ali alguém te cobrando, né? E você, para tirar dúvidas, você tem que entender o seguinte, não é a mesma coisa do que ficar na internet e como você fica. Então, você tem que ter, desenvolver algumas habilidades e competências para poder trabalhar com o ensino à distância. Só que o aluno, na maior parte, veja bem, o ensino à distância ele foi idealizado, como o nome está dizendo, para alguns municípios do interior que não tem faculdade, as pessoas tinham que se deslocar de ônibus, as prefeituras até pagavam. E hoje em dia você tem polos de ensino à distância que nós chamamos de EAD, né? O polo de EAD. Mas acontece o seguinte, né? Você tem que, as pessoas têm que entender, bom, não vou fazer o ensino presencial porque eu gosto do ensino à distância. Infelizmente, muita gente faz pelo preço, porque ele é muito mais barato do que o ensino à distância. Muito mais barato que o presencial. Aí o que acontece? Às vezes, turmas imensas que um professor não tem... Muito difícil você pegar a turma com 200 e tantos alunos, mesmo que seja à distância. Você tem que estar respondendo ali aqueles alunos, você tem que estar acompanhando. Então, eu acho que nessa matéria de educação financeira, eu acho interessantíssimo a gente levar... E agora, vou mais além. Nós também poderíamos fazer um programa de capacitação de professores do ensino básico, fundamental e ensino superior. Como é que a gente podia trabalhar isso para que eles possam disseminar isso em sala de aula? E aí fica um desafio para vocês. Eu tenho uma questão que eu acho que é importante. A graduação em administração é uma graduação interdisciplinar. O administrador graduado precisa ter essa consciência e a sociedade precisa ter a consciência de que o administrador tem essa formação interdisciplinar. Então, não há só matérias de, entre aspas, de finanças. Não. Mas quando a matéria de RH, as matérias de RH ajudam finanças. Claro. Matérias de marketing ajudam finanças. Matérias de sociologia ajudam finanças. Então, eu queria deixar essa mensagem. O administrador é uma pessoa líder. Ele tem um papel de líder e um papel de agregar assuntos díspares. E esse papel de líder e de agregar assuntos díspares, eu acho que, inclusive, requer também um trabalho em sala de aula. Um trabalho interativo, um trabalho, como a gente até tem desenvolvido muito isso, de active learning, né? Metodologia ativa de ensino, onde há uma participação da turma, entre a turma e com o que antes se chamaria professor, mas eu seria um facilitador, um tutor, um monitor. Isso. Então, o ensino à distância não tem essa atividade de interação, que faz parte da formação do professor. Então, e depois de um grande administrador, porque o administrador, ele resolve conflitos. E sem fazer longo, mas só pegando um gancho com o que foi mencionado da questão de orçamento, orçamento é negociação. Perfeito. É muito de negociação. E nós temos, quer dizer, portanto, é RH.
E é preciso negociar, vamos ceder aqui. Orçamento base zero não tem negociação. Como é que a gente negocia, né? E o administrador está talhado para isso. Muito bem, professor. A gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas o senhor trouxe um quadro. Queria que o senhor explicasse mais ou menos esse fluxo nessa questão de finanças e tal. E depois eu queria que vocês só dessem uma consideração sobre o futuro dessa área de finanças. Queria que o senhor explicasse esse quadro para a gente, que vai aparecer na sua tela. Não se preocupe, você vai ter tempo para copiar, mas o professor vai explicar aqui para a gente. Não só eu espero que você tenha tempo para copiar o quadro, como eu também espero que você possa, inclusive, utilizá-lo. E qual é a ideia deste quadro? Este quadro mostra um tanque, que é o caixa. E finanças requer analisar o caixa. Repare que esse tanque ele é preenchido, entra dinheiro no caixa por meio de receitas, de rendas, e sai dinheiro por meio de despesas e gastos, despesas de saúde, alimentação. Pois bem, é claro que se sai mais despesas do que entra, não vai ter dinheiro no caixa. Então só aí já tem um lado de educação financeira. Mas nós temos que ir além, porque nós percebemos que há 4 formas de encher esse tanque e há 4 formas que esse tanque pode ser esvaziado. Então, rapidamente falando, note que além da receita de entrada e de saída, há mais dívida. A dívida, quando a gente obtém um empréstimo, enche o tanque. Só que nós temos que lembrar que ao pagar a dívida tem o processo de amortizar, que significa devolver o que recebeu, mas ainda tem os juros, e um juros que pode vir acompanhado de correção monetária. Essa é a segunda dimensão. Terceira dimensão, a questão do investimento, que pode ser para comprar ativos financeiros ou comprar bens materiais e patrimônio, como uma casa, um carro. Então, sai dinheiro do caixa. Mas também volta depois se o investimento é bem feito e se o patrimônio que tinha sido comprado for revendido com lucro. E tem uma quarta dimensão, que é a questão de profissional liberal que trabalha, então traz um dinheiro para o tanque, para o caixa, mas também tem que tomar cuidado que para trabalhar precisa ter gastos com o trabalho. Então requer dinheiro do caixa. Portanto, eu acho que esse quadro que eu proponho e que está sendo apresentado pode dar uma ideia, um checklist de aonde são as fontes de entrada e aonde são as fontes de saída. E note bem, administrador entende de processo. Entende de processo. Isso é uma evidência que eu estou dando como realmente faz sentido o administrador se envolver com finanças. Então vamos fazer o seguinte, pedir o pessoal da edição aí que coloque esse quadro aqui agora, você dá um pause aí no seu vídeo, copia, tira foto, printa, faz o que for, e depois fica voltando o vídeo aqui até você entender. Tudo bem? E agora a gente vai aqui para as considerações finais aqui sobre o futuro da administração, como o senhor enxerga o futuro das finanças no Brasil? Bom, vamos dar continuidade a essa ideia de recursos. Olha, nós vamos ter sempre o seguinte, nós vamos ter sempre mais necessidades do que recursos para atender essas necessidades. E isso daí vai ser permanente. Então, veja bem, quando você tem os seus recursos crescendo em progressão geométrica e as suas necessidades crescendo em progressão aritmética, o que você vai ter que trabalhar? Vai ter que racionalizar. Quando você racionaliza, você estabelece prioridades. Aí você vai dizer assim, bom, mas quando a gente não tem muito recurso, inclusive na nossa vida particular, tudo é prioritário, né? Porque eu tenho que botar comida em casa, eu tenho que pagar o colégio do meu filho, eu tenho aluguel, eu tenho plano de saúde, eu tenho... Não tem jeito. Não tem jeito. Você dificilmente vai ter recursos para atender a toda essa demanda. Então, você tem que... Ou você busca novas fontes de recursos, que também não é uma coisa muito simples, mas você também pode hierarquizar essas demandas. Aí você estabelece uma hierarquia de prioridades.
Se tudo é prioridade, você começa com a prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Isso o administrador sabe fazer, né? Isso o administrador sabe fazer. Porque a grande verdade é que quem trabalha com essa área de orçamento e finanças vai trabalhar o tempo todo com a escassez. E aí é que está o diferencial qualitativo e competitivo desse profissional, né? É aquele que consegue, com poucos recursos, atender às demandas da organização. Professor Marcelo? E eu tenho a acrescentar que a gente deve sempre nos motivar, inclusive pelo lado pessoal. Então, nesse sentido, finanças pessoais devem nos motivar, além de finanças poder vir a ser uma atividade profissional, pela qual fomos formados e bem formados ao fazer um curso de graduação em administração, na medida que eu tenho essa formação interdisciplinar e de liderança e que foca e que possui um profundo respeito por diversidades. Porque, como foi falado aqui, finanças para a terceira idade não é igual a finanças para um adolescente, não é igual a finanças para um jovem adulto, não é igual para finanças de um casal já com um filho indo para a escola ou depois para a faculdade. O administrador tem uma consciência muito clara que não dá para fazer agregado, uma análise agregada. É sempre muito personalizado. Eu acho que essa aqui é uma mensagem que a gente tem que ter e dar. O administrador, ele sabe liderar processos e pensar de forma de atender o cliente, olhar para o cliente, ajudar o cliente, e é assim que eu encerro. Obrigado. Muito bem. Obrigado, professor Marcelo, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado. Professor Carlos Roberto, obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. E você que nos acompanha, muito obrigado por participar, por assistir e acompanhar esse programa piloto falando em finanças. Teremos outros convidados, outros temas a serem trabalhados aqui. E como eu sempre digo, se você procurar lá no Google qualquer coisa sobre finanças, vão aparecer quaisquer coisas. Mas esse nível de conhecimento, esse tipo de conhecimento, só quem vive realmente o dia a dia das finanças aí no mercado. E a gente traz para você aqui. Fique bem e até o próximo programa.